Mais algumas perguntas para os cientistas. Sim, pessoal, porque hoje no Brasil e em vários outros países do mundo existem muitos cientistas. Muitos são pós-graduados, fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, muitos são PhDs em ciências, em áreas da ciência, enfim. Então, existem muitos cientistas hoje que adquiriram conhecimento. Isso é um fato, é verdade. Eles estudaram para isso. Agora, eu queria ver se os cientistas de hoje são capazes de responder as perguntas que eu vou fazer aqui, que estão escritas no livro de Jó, onde é o próprio Deus que faz essas perguntas para Jó. E essas perguntas podem ser feitas também para os cientistas hoje, porque tanto Jó como eu, você e os cientistas hoje somos pessoas normais, comuns, e somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Podemos adquirir conhecimento. Então, é cabível, é próprio fazer essas perguntas para os cientistas de hoje do século XXI, para ver se eles são capazes de responder essas perguntas que eu vou fazer aqui. Como eu já fiz no primeiro vídeo, esse é o segundo e o último. Eu até falei que poderia fazer até uma parte 3, mas só essas duas partes já serão suficientes. Porque as perguntas de hoje também são perguntas relevantes, sérias, formuladas pelo próprio Deus. E ele perguntou isso para Jó. E essas mesmas perguntas eu vou fazer para os cientistas de hoje, para ver se eles têm conhecimento suficiente para responder essas perguntas que eu vou fazer aqui hoje. Então, sem mais me demorar muito, eu vou começar a ler aqui as perguntas de hoje. Então, a primeira pergunta desse segundo vídeo é assim, ó. Ela está aqui escrita nesse livro. Está escrito assim: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Será que os cientistas de hoje conseguiram fazer isso? Conseguiram entrar nos depósitos da neve? Conseguiram ver os tesouros da saraiva que o próprio Deus retém até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Será que os cientistas de hoje já fizeram isso? É isso que eu queria que eles respondessem. Mais outra pergunta aqui, ó. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Então, Deus está perguntando. Ele pergunta assim, ó. Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Será que os cientistas sabem onde está esse caminho para onde se difunde a luz? E se espalha o vento oriental sobre a terra. Onde está o caminho pelo qual o vento oriental se espalha sobre a terra? Onde está? Será que os cientistas de hoje sabem isso? Eu queria que um cientista respondesse essa pergunta. Mais perguntas aqui, ó. Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da terra? Então, quem foi que fez isso tudo? Quem abriu os regos para o aguaceiro? Será que os cientistas de hoje sabem dizer quem fez isso? Os cientistas de hoje sabem dizer qual o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente? Será que eles sabem quem fez isso? Para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer
os renovos da terra? Será que os cientistas sabem fazer isso? Sabem quem fez isso? Será que eles têm conhecimento de quem fez isso? Eles podem explicar de alguma forma quem fez isso? É isso que a pergunta está sendo feita com esse objetivo. Agora, outra pergunta aqui, ó. Acaso a chuva tem pai? Será que os cientistas sabem quem é o pai da chuva? Ou se a chuva tem pai? Essa é uma pergunta simples de se responder. Eu quero ver se eles sabem responder isso aí. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Os cientistas sabem quem gera as gotas do orvalho? Será que eles sabem? Será que eles já descobriram quem é que gera as gotas do orvalho? Com a ciência que eles têm hoje, com o conhecimento científico que eles têm hoje, será que eles já podem responder essa pergunta? De que ventre procede o gelo? De que ventre procede o gelo? Sabe que os cientistas sabem de que ventre procede o gelo? Essa é uma pergunta simples também. Mas será que os cientistas de hoje sabem responder essa pergunta? Será que eles chegaram... Será que eles têm esse conhecimento para dar uma resposta para essa pergunta? Mais outra aqui, ó. De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? Quem dá à luz a geada do céu? Quem faz a geada do céu nascer? Quem faz isso? Será que os cientistas de hoje podem responder essa pergunta? Será que eles já pesquisaram isso de alguma forma? E encontraram quem dá à luz a geada do céu? Se eles já fizeram isso, eles podem responder essa pergunta sim. Pergunta simples. Mais perguntas aqui, ó. As águas ficaram duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Então, os cientistas, será que eles podem fazer isso hoje? Será que eles podem atar as cadeias do sete estrelas? Eles conseguem fazer isso com a ciência que eles têm? Eles conseguem soltar os laços do Órion? Será que os cientistas podem fazer isso? É isso que eu queria saber, se eles podem responder essa pergunta. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Será que os cientistas podem fazer aparecer os signos do zodíaco? Será que tem algum cientista que pode responder essa pergunta? Ou guiar a ursa com seus filhos? É uma pergunta simples também. Será que eles têm essa capacidade de fazer isso hoje? Então, se eles têm, eles podem responder essa pergunta sim. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Será que os cientistas de hoje sabem as ordenanças dos céus? Se um cientista que tem PhD, por exemplo, será que ele pode responder essa pergunta? Será que ele sabe quais são as ordenanças dos céus? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Será que o cientista consegue estabelecer a sua influência sobre a terra? Essa é uma pergunta que eu espero que algum cientista possa responder. Mais aqui ainda, ó. Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui. Então, será que tem algum cientista que tem essa capacidade de dizer, de ordenar aos relâmpagos que saiam a hora que eles quiserem? Será que o cientista pode olhar para o céu e dizer tal coisa e assim acontecer? Será que ele tem conhecimento científico suficiente para fazer isso acontecer? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui. Um relâmpago pode dizer
para o cientista, eis-nos aqui, por ele ter dado ordens aos relâmpagos para saírem? Será que o conhecimento científico dele já é capaz de fazer isso? Mais perguntas aqui, ó. Deixa eu ver onde eu parei. Parei aqui. Está escrito assim a próxima pergunta. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? O cientista pode responder essa pergunta, pessoal? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Será que o cientista sabe que existe sabedoria nas camadas de nuvem? Será que ele pode responder essa pergunta? Quem... Onde eu parei aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui rapidinho, peraí. Achei. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Será que o cientista pode responder essa pergunta? É uma pergunta séria. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem deu entendimento ao meteoro? O cientista já consegue dar uma resposta para essa pergunta? Será que ele estudou isso? Porque, como está escrito aqui, ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem foi que deu entendimento ao meteoro? Essa é uma pergunta que Deus está perguntando. Perguntou para Jó. E essa pergunta está sendo feita para os cientistas hoje também. Quem deu entendimento ao meteoro? Próxima pergunta aqui, ó. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Será que os cientistas hoje conseguem numerar com sabedoria as nuvens, uma por uma, dentre as milhares de nuvens que existem sobre toda a face da Terra? Será que ele consegue enumerar? Será que ele consegue contar sem perder a conta ou sem perder a quantidade em tempo algum? É isso que está perguntando aqui, ó. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Quem pode fazer isso? Qual cientista que pode fazer isso? Qual cientista que pode dar essa resposta? Eu já consegui fazer. Existe algum cientista que conseguiu fazer isso? Eu espero que esse cientista dê essa resposta. Fui eu. Próxima pergunta aqui, ó. Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Então, o cientista vai caçar a presa para a leoa? Ou ela vai caçar por si mesma? O cientista tem capacidade de fazer isso com seu conhecimento científico? Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Será que isso vai acontecer? Será que o cientista vai conseguir saciar a fome dos leõezinhos, dos filhotes dos leões? Né? Será que ele consegue fazer isso com o seu conhecimento científico hoje, para que os leões não passem fome? É isso que ele está perguntando. Mais uma pergunta aqui, ó. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Quem vai fazer isso? Os cientistas vão conseguir fazer isso hoje? Será que o conhecimento científico que eles têm pode providenciar esse alimento para os corvos, como essa pergunta aqui está sendo feita dessa forma? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Então, quem pode fazer isso? O cientista pode? Porque aqui está dizendo que
esses pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Será que se esses pintainhos gritarem para os cientistas por não terem o que comer, será que os cientistas vão conseguir saciar a fome dando alimento para esses corvos? É essa a pergunta. Então, essas são perguntas que foram feitas, pessoal. Elas têm que ser respondidas. E eu espero que os cientistas de hoje, que existem por aí, aos milhares, possam responder essas perguntas. São perguntas simples. Mas eu espero que eles tenham essa capacidade de responder perguntas simples. Porque de conhecimento eles têm, porque eles se dedicaram aos estudos científicos. Eles têm uma capacidade de responder essas perguntas de forma eficaz, de forma séria. É isso que eu quero ver eles respondendo. Por quê? O conhecimento dos cientistas hoje é muito amplo, muito vasto. Eles se enriqueceram desse conhecimento. Eles buscaram. Eles aprenderam e colocaram em prática. Agora, será que esse conhecimento que eles têm é suficiente para eles responderem todas essas perguntas que eu fiz aqui hoje? Que são registradas no livro de Jó? É isso que eu queria saber. Porque alguma resposta para essas perguntas, para todas essas perguntas, tem. Será que eles têm isso? Será que eles têm conhecimento a esse ponto? Como diz aqui, será que eles entendem, eles têm entendimento suficiente para responder essas perguntas? Essa é a grande questão. Eu quero colocar à prova esse conhecimento científico deles para ver se eles conseguem responder essas perguntas. Simples. Algumas delas são simples, sim. Algumas são complicadas. Enfim. Mas tanto as simples como as complicadas, ao meu ver, pelo conhecimento adquirido desses cientistas hoje, dos neurocientistas, dos biólogos, dos cientistas que estudam a cosmologia do mundo, né? Eles podem ter um conhecimento já suficiente para responder essas perguntas. Então, é isso que eu queria saber. É isso porque eu queria entender se eles conseguem fazer isso. Então, ficam essas perguntas aí nesse vídeo hoje. E veja o vídeo anterior a esse, que foi a parte 1, onde tem outras perguntas também que são aqui nesse livro de Jó. Então, isso é importante saber. Por exemplo, como o cientista sabe como se forma os ossos no ventre materno da mulher grávida. Como isso acontece? Será que eles têm conhecimento suficiente para responder essa pergunta? Que é outra pergunta também que pode ser feita para os cientistas de hoje, para ver se eles conseguem responder também essa pergunta. Então, existem muitas perguntas. Nas escrituras existem muitas perguntas que poderiam ser feitas aqui. Eu fiz algumas delas para saber o nível de conhecimento dos cientistas de hoje, do século XXI. Então, eu espero que essas perguntas sejam respondidas. Cada um dos cientistas por aí podem responder do jeito que quiserem. Podem pensar, podem refletir, podem responder essas perguntas, usando a sua capacidade de conhecimento que tem. Porque eu sei que eles têm. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. Essas perguntas são perguntas que podem ser respondidas pelos cientistas de hoje. Então eu espero que eles queiram responder. Porque assim, com certeza, o conhecimento deles vai ser algo que muitas pessoas irão conseguir ver esse conhecimento. Então, eu espero que isso aconteça com essas pessoas. Fica aqui essas perguntas para os cientistas de hoje. Eu espero que eles respondam satisfatoriamente. Então, esse é o vídeo de hoje. Era isso que eu queria falar a respeito dessas perguntas.
Valeu, pessoal!